E eu quero que você abra a sua Bíblia no texto que iremos meditar nessa manhã, no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Nós vamos ler apenas os versículos 12 e 13 de o Salmo de número 39. Enquanto você vai encontrando o texto de Salmo 39, versículo 12, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sentimentos. E um dos sentimentos que mais abala o ser humano é o sentimento do sofrimento. E os pastores que atendemos tantas pessoas, via de regra atendemos as pessoas em lágrimas. E eu não estou falando só dessa lágrima que corre no rosto, eu falo da lágrima do sofrimento. Às vezes você pode ser uma pessoa que não chore tanto, que não derrame lágrimas, mas você tem que lidar com o sofrimento. E quando a gente olha para a palavra de Deus, ela nos dá uma terceira via de como lidar com os nossos sentimentos. A primeira via que eu percebo que principalmente os cristãos lidam com essa maneira de lidar com os seus sofrimentos, de forma específica com o sofrimento, é quando elas querem ser fortes, então querem negar as lutas, querem negar as aflições, e elas vão reprimindo esses sentimentos. Quando alguém pergunta para você, você crê? Você diz, eu creio, mas por dentro você não está crendo em nada, né? Você está fragilizado, mas existe um jargão cristão, que se você falar que você não é forte, audacioso e crê, o que vão pensar de você e de mim? Geralmente os cristãos estão assolados por essa realidade. Existe uma outra realidade, que é essa realidade que o mundo traz. O mundo traz essa realidade que precisamos reconhecer, expressar e seguir os nossos sentimentos. Aí é um outro problema, porque a gente sabe que o nosso coração é enganoso. E quando você sempre expressa e é guiado pelos seus sentimentos, você vira refém dos seus próprios sentimentos. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo uma terceira via de como lidar com as nossas emoções e sentimentos. E um dos livros da palavra de Deus que mais fala sobre isso, para mim, pela minha ótica, é o livro dos Salmos. Quando você lê os Salmos, você vê a sua vida desnudada. Você parece que é o seu diário. Antigamente as pessoas escreviam diários, como se sentia cada dia. Parece que os salmos, eles nos descrevem. Você encontra um salmo para cada momento da sua vida, meu irmão, minha irmã. Você encontra um salmo que se encaixa com a sua história, apesar do contexto histórico e cultural ser tão distante. Por quê? Porque aqui está essa terceira via que o Evangelho nos leva a lidar com os nossos sentimentos. Nós vamos entender um pouquinho que essa terceira via é orar os nossos sentimentos. É diante de Deus colocá-los para que Deus possa lidar com eles e nos ensinar a lidar com eles. Ao invés de reprimir ou viver por eles, nós colocamos eles diante do Senhor. Por isso que o título dessa mensagem é As Lágrimas de uma Oração. As lágrimas de uma oração. Salmo 39, versículo 12. A minha versão diz: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos caminhar um pouquinho sobre o livro dos Salmos. Se você virar as páginas um pouquinho para trás, você vai deparar com o Salmo de número 13, preste atenção nessas palavras, eu não vou ler completamente, mas só para que você entenda como que o salmista consegue lidar com os seus sentimentos, até dos seus piores sentimentos, de uma forma tão linda diante de Deus. Ele fala no capítulo 13, versículo 1, até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha só a audácia do salmista a lidar com os seus sentimentos, mas parece que ele está nos ensinando em como caminhar assim. Abra aí no Salmo 51, um pouquinho mais para frente, Salmo 51, versículo 1, ele fala: compadece de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aqui novamente o salmista mostrando o quanto que ele depende do Senhor quando ele está em profundo arrependimento. Abra comigo o Salmo 139, maravilhoso. Ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu dentar. Versículo 4, a palavra ainda não chegou à minha língua e tu já conheces todas, e assim por diante. Ou seja, o livro dos Salmos, ele nos mostra que precisamos de colocar diante de Deus os nossos sentimentos de forma desnudada, crua, nua, verdadeira, orgânica. Aquilo que dói em nosso coração, nós não podemos buscar repressão ou então viver por eles, mas colocá-los diante do Senhor. Uma das primeiras lições que eu vejo aqui do trecho que nós lemos, o Salmo 39, quando ele fala: não fiques insensível às minhas lágrimas, ele fala o seguinte: olha, eu e você precisamos esperar lágrimas. Diga comigo: eu vou esperar por lágrimas. A vida é assim, meu querido. A vida é essa jornada que caminhamos juntos, mas eu não posso ficar surpreso quando eu sofro. Eu não posso ficar surpreso quando eu passo por aflições. Às vezes você e eu pensamos: Deus não é bom? Eu e você pensamos: Ele não deveria me proteger? Ou então, o que eu fiz para merecer isso? A gente não espera que na caminhada cristã existam lágrimas. A gente quer só vitórias. E o salmista aqui, na verdade o livro dos Salmos inteiro mostra que eu e você devemos esperar lágrimas. João 16, versículo 33, Jesus fala: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele não esconde as lágrimas da caminhada cristã. Existirão lágrimas. Agora, como é que eu vou lidar com elas? Então, se eu não esperar por lágrimas, preste atenção, eu vou chorar 2 vezes ao invés de uma. Quando eu não aguardo essas aflições que a vida estão reservadas para nós, eu vou chorar 2 vezes. Primeiro eu vou chorar pela coisa que te faz chorar, pela dor que te traz. Mas você também vai chorar simplesmente pelo fato de estar chorando. Então você lamenta 2 vezes. Você lamenta pela dor que lhe causaram, ou causada, e você também lamenta por estar chorando. Você já viu pessoas que estão lamentando por passarem sofrimentos? É mais ou menos isso. Você chora em duplicidade, ao invés de entender que as dificuldades vão de passar na nossa vida. Quando você fala sobre oração, e aqui eu estou falando de lágrimas de uma oração, um dos textos mais poderosos sobre oração, de uma pessoa que se dobrou em oração para mim, é o livro de Jó. O livro de Jó, na verdade, mostra que a oração é uma jornada. Você conhece um pouco da história de Jó, como ele sofreu. Um homem que não tinha razões para sofrer, mas sofreu. Numa conversa entre Satanás e Deus, Satanás declara: olha, esse seu servo Jó só lhe segue dessa forma porque você dá tudo o que ele precisa. Tudo o que ele precisa você entrega para ele. E Deus fala assim: não, de forma nenhuma, ele me ama apesar disso. Então Satanás começa a tirar tudo de Jó. Tira os seus filhos, tira o seu rebanho, todos os seus bens, e assim começa uma escalada de tragédias na vida de Jó, a ponto de até mesmo a sua saúde ser tirada. Ali permanece ao seu lado a sua esposa e alguns amigos que vêm lhe visitar. Esses amigos, eles ficam tão impressionados com a situação de Jó, que eles ficam dias sentados, olhando e observando a situação de Jó, para que tenha uma palavra de consolo para esse seu amigo. E na verdade essa palavra não chega, existe uma palavra de condenação dos seus amigos. Até um 4º amigo no final da história aparece também com a mesma palavra, condenação, porque pelo modo operante dessas pessoas, Jó, um homem íntegro, não poderia passar por dificuldades, e muitas vezes eu e você temos esse mesmo pensamento dos amigos de Jó. Como que eu e você podemos passar por situações adversas se eu e você nos
autodenominamos cristãos fervorosos, intimidade com o Senhor. Jó, pelo contrário, ele entendia que a jornada cristã não era um caminho sem espinhos. Então Jó, ele responde, ele que estava passando pelas aflições, ele que tinha perdido seus filhos, ele que tinha perdido a sua saúde, ele que tinha perdido todos os seus bens. É Jó que tem uma resposta diferente. Jó, ele fala: não, eu não sigo ao Senhor por causa das demandas e bênçãos que Ele derrama sobre meu coração. Eu amo acima de todas as coisas. Você pode dizer amém para isso? E ele entendia que apesar de todas as bênçãos que ele tinha recebido, isso não o blindava de passar por aflições na vida. Então ele chora, e na verdade eu estou falando de um Jó do final do livro dele. Você vê que Jó luta com isso. Jó não é um exemplo total da sua vida. O livro de Jó mostra um Jó em transformação. Um Jó, às vezes, colocando seus sentimentos diante de Deus, depurando seus sentimentos diante de Deus. Ele questiona ele mesmo, ele questiona a Deus, como pode acontecer isso? Até que no final do livro de Jó, você lembra dessa declaração linda que ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, de contigo andar, os meus olhos já viram o Senhor. Na verdade, Jó mostra que a nossa oração, a nossa vida tem que ser uma vida de oração. A nossa vida de oração é mais ligada a uma guerra do que a um diálogo. Você sabe do que eu estou falando, você é um homem e mulher de oração. Você sabe que para você desenvolver sua vida de oração, ela é mais uma guerra interna do seu coração, da sua vida, do que realmente uma roda de conversa com Deus. Parece que você está entrando numa batalha, e você vê vários textos da palavra de Deus mostrando a oração como uma batalha. Você lembra de Jó, quando lutou com Deus, falou assim: não, o Senhor não vai se minha bênção não ficar. Ele luta. Então você vê situações assim, que a oração é mais uma guerra, uma luta do que uma conversa. E a oração aqui transformou as circunstâncias de Jó, e a forma como ele lidava com as circunstâncias. Então eu e você temos que entender que eu tenho que esperar por lágrimas, elas vão acontecer. Então não se engane por esse evangelho confortável, esse evangelho, dizem, o evangelho light, este evangelho amaciante de roupa, sabe, amaciante de ego. Não, a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que sim, eu vou passar por situações. Segunda característica que eu vejo aqui é que, além de esperar as lágrimas, eu preciso investir as minhas lágrimas e não as desperdiçá-las. Você quer dizer com isso, pastor? Salmo 146, versículo 5, você não precisa abrir, fala o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos falar de novo? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mais uma vez, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Ele não desperdiçou as suas lágrimas, ele as usou como semente para colher uma colheita abundante, de alegria, porque com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nossas lágrimas, então, de acordo com o texto aqui, elas devem ser vistas como uma oportunidade de crescimento. Então, quando as lágrimas vierem, use-as para crescer. Use-as para amadurecer. Tem pessoas que se afogam em suas próprias lágrimas e não crescem. Tem pessoas que ficam atoladas nas suas lágrimas e não avançam. Eu e você temos que recolhê-las e usá-las como sementes para o amadurecimento. Lágrimas, de acordo com o Salmo 30, dão lugar à alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Olha aí, o salmista ensinando, pode durar a noite inteira, mas o amanhecer vai vir, o sol vai raiar. Também produz alegria. Quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele fala: por isso nunca desistamos. Presta atenção nesse texto. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois dessas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentam, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Olha só que poderoso. Ele fala: essa angústia é momentânea, passageira, ela vai redundar em peso de glória, que vai durar para todos sempre, diz o texto.
Então eu e você temos que investir as nossas lágrimas como se fossem sementes. Por quê? Porque quando nós plantamos as nossas lágrimas no solo da vulnerabilidade, elas revelam o nosso verdadeiro eu. Pastor, plantar as nossas sementes no solo da vulnerabilidade. Há um lugar de vulnerabilidade em Deus. Esse lugar que Deus preparou, não é esse lugar onde você vai ser vulnerável para que o seu inimigo tome conta da sua vida, mas é o lugar de vulnerabilidade diante do Senhor, que Ele restabelece o seu coração. Na verdade, o ser humano deveria experimentar esse lugar de vulnerabilidade dentro da sua casa, do seu lar. A nossa casa deveria ser um lugar onde as vulnerabilidades de todos são abraçadas, e não são usadas uns contra os outros. Muitas vezes nós atendemos casais em que usam as vulnerabilidades que foram abertas num momento de intimidade para acusá-los. Esse é o princípio do fim do casamento. Enquanto que a casa deveria ser esse porto seguro, esse lugar onde nós podemos sim tirar a nossa armadura e mostrar as nossas humanidades, as nossas limitações, a nossa vulnerabilidade. Porque é na vulnerabilidade que vamos revelar o nosso eu. É lá onde nós somos quem devemos ser. Aqui nós vestimos uma capa diferente. Aqui você tem uma sensação de que o pastor Emerson é isso, mas ele não é bem isso. Aqui nós vivemos de acordo com um estereótipo público, mas é na intimidade, diante do Senhor, que as lágrimas escorrem, é que nós sabemos quem é a verdadeira pessoa. Quantas vezes no aconselhamento pastoral as pessoas chegam cheias de si mesmas, não há lugar para vulnerabilidade, elas não querem expressar as suas dores, porque elas aprenderam que elas precisam rejeitar, reprimir isso. Mas a palavra de Deus sendo ministrada, vai entrando nos seus corações e suas mentes, vai tocando em algo que eu e você não podemos tocar, que nenhuma técnica humana pode tocar. Ela vai separando, ela vai entrando como uma espada de dois gumes, até pegar o âmago da situação, e muitas vezes as lágrimas vêm. E se as lágrimas não vierem, pelo menos a vulnerabilidade aparece, e aparece aquela pessoa toda cheia de si, agora esvaziada de si mesma, para ser cheia do Senhor. E ali Deus começa a revelar quem é essa pessoa. Uma das histórias mais lindas que acontecem assim é no final do Evangelho de João, quando Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele vai em busca de restaurar Pedro. Essa história é linda, comovente. Pedro, cheio de si, disse: eu jamais te abandonarei. Então Jesus fala assim: Pedro, se você soubesse que eu vou trabalhar na sua vulnerabilidade, quando você entender que você não é ninguém, daí é que eu trabalho. Enquanto você for altivo e orgulhoso, não há espaço para que o Senhor trabalhe. Então Pedro nega Jesus Cristo. Você conhece a história, ele abandona Jesus, e Jesus, depois de ressurreto, esse Deus maravilhoso, ele persegue o coração de Pedro a fim de restaurá-lo. E ali Pedro, já cabisbaixo, esvaziado de si mesmo, reconhece: é Deus. Diz o texto que quando Pedro chega naquela praia para conversar com Jesus, ele não teve coragem de dizer uma palavra, ele se silenciou. A vulnerabilidade, ele já não tinha mais palavras para dizer, ele não tinha mais compromissos para fazer, ele tinha entendido que todos os seus compromissos cairiam por terra, com o soar do canto de um galo. Mas Pedro, debruçado ali diante dos pés de Jesus Cristo, é restaurado. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. É ali na vulnerabilidade é que o verdadeiro Pedro aflorou. Aquele Pedro que estava afundado no oceano da sua reputação, ele é tomado na superfície pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, e fala: esse é o verdadeiro Pedro, esse é o Pedro da vulnerabilidade, esse é o Pedro que permite que seu coração seja trabalhado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu faço coro novamente das palavras de Jó, como nós já dissemos, eu vou colocar aí: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Glorifica ao Senhor por isso, meu querido. Aleluia, aleluia. Qual é o tamanho dessa jornada? Para que eu e você deixemos de conhecer Deus de ouvir falar, e passemos a conhecer Deus com os nossos próprios olhos, com
caminhar com Deus, qual o tamanho dessa jornada que eu e você precisamos percorrer. Quem sabe algumas lágrimas vão cair, eu e você precisamos investir essas lágrimas. E para terminar, nós precisamos orar as nossas lágrimas. Quando derramamos nossas lágrimas em oração, isso transforma tanto as lágrimas quanto o coração do aflito. E eu vejo 3 perspectivas: a perspectiva da graça, da cruz e da glória. Quando eu oro as minhas lágrimas, eu tenho uma percepção clara da graça de Deus. Sabe que precisamos saber que é seguro derramar nossos corações a Deus. É totalmente seguro. Tem um comentarista do Velho Testamento, Derek, que ele fala o seguinte, que o Salmo 39, o Salmo que nós lemos, mostra onde e a quem os nossos sentimentos mais profundos, por exemplo, raiva, lágrimas, a quem pertencem esses sentimentos? Ele diz, eles pertencem a Deus e devem ser resolvidos diante de Deus. Sabia que o seu sentimento de raiva pertence a Deus? Uau! Sabia que a sua alegria pertence a Deus? Você sabia que esse ódio que toma conta do nosso coração pertence a Deus? Você precisa levá-lo a Deus, senão ele vai consumir a nossa vida. Sabia que essa tristeza que vai tomando conta da nossa vida como se fosse uma sombra e vai escurecendo o nosso coração, deve ser levado diante de Deus, antes que tome totalmente conta da sua mente e do seu coração. Quais sentimentos que eu e você temos que levá-los a Deus? Então tem essa percepção da graça, Ele alcança, Ele abraça todos os sentimentos. Eu e você podemos ser verdadeiros diante do Senhor. Mas também, quando oramos as nossas lágrimas, temos uma visão clara da cruz. Deus entende o nosso desespero, porque Jesus experimentou a mesma desolação que nós. Jesus Cristo, Ele clamou, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ter as costas viradas, Ele sabe o que é olhar, cadê seus seguidores? Aqueles que Ele deu a sua própria vida por eles, aqueles que Ele colocou no colo no discipulado, aquele que comeu com Ele na mesa, cadê eles? Todos abandonaram. Ele sabe o que é isso, Ele sabe essa necessidade. Então quando eu e você olhamos para a cruz, eu posso sofrer sem culpa, pois sei que Deus não está me punindo, porque Jesus já foi punido em vez de mim. Então, ao contrário daquela lição que os amigos de Jó deram a Jó, Jó, você deve ter feito algo errado, algo pendente na sua vida, acerte a conta com Deus. Não, eu posso entender que o sofrimento pode passar pela minha vida, mas eu também posso ser restaurado, porque esse mesmo Cristo que foi crucificado em meu lugar, também foi restaurado na ressurreição em Cristo Jesus. Então a cruz me mostra isso. Então, chorar é bom, chorar e sofrer não é de todo ruim, mas chorar em autopiedade fará de você uma pessoa pequena, alguém que não consegue perdoar, alguém que está sempre se sentindo maltratado, alguém que fica incrivelmente sensível, incrivelmente supersensível. Mas eu e você devemos olhar para a cruz e dizer, meus sentimentos, meus sofrimentos não são nada comparados aos sofrimentos de Jesus Cristo naquela cruz. Se Jesus sofreu por mim, eu posso ser paciente e sofrer por Ele, porque da mesma forma que Ele foi ressuscitado e amparado e glorificado, eu também vou ser amparado, as minhas lágrimas serão enxugadas e eu serei glorificado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo certa vez disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você pode dizer isso? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele não fala, não deixarei que as lágrimas rolem no seu olhar, mas Ele fala, mesmo que elas venham, insistam em rolar, há um consolo para cada uma delas, mas há também uma garantia da sua glória. Eu falei graça, eu falei cruz e glória. Toda tristeza termina em alegria. Na verdade, quando eu vejo o livro dos Salmos, não é à toa que o Salmo 150, abra comigo, o último Salmo do livro dos Salmos. Na verdade, os últimos salmos, a partir do 144,
é gratidão por proteção. 145, hino de louvor. 146, ele fala, aleluia, louve a minha alma ao Senhor. 147, de novo, bom e amável é cantar louvores a Deus. 148, aleluia, louve ao Senhor dos altos céus, louve o Senhor nas alturas. 149, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o Senhor, o seu louvor na Assembleia dos Santos. E o Salmo 150, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, e assim por diante. Parece que os salmos, eles foram estruturados exatamente assim. Os últimos salmos são salmos de alegria, de vitória, de júbilo. É assim a vida do cristão. Você, para chegar nos salmos de aleluia, para você chegar nos salmos de vitória, nos salmos de júbilo, não tem como não passar pelos salmos de lamento. Não há como não passar pelos salmos de arrependimento. Na verdade, o livro dos Salmos é uma descrição da vida cristã. Ele começa com um alerta: bem-aventurados são aqueles que meditam na sua palavra dia e noite, serão como uma árvore plantada junto às águas correntes, cujo tempo dará o seu fruto, e tudo o que fizer será bem sucedido. Ele começa com esse alerta. Mas nós começamos a questionar Deus, como lemos no Salmo 13, até quando o Senhor se esquecerá de mim? Mas aí você precisamos passar pelo arrependimento de um Deus que cuida de nós, como diz o Salmo 51, compadece-te de mim, tenha misericórdia da minha vida, porque sou pecador. Então eu preciso entender o Salmo 139, de um Deus que sonda o nosso coração, Ele sabe, e Ele fala, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas. Olha só que declaração linda, até chegarmos aos salmos de aleluia. Os últimos salmos nos mostram que há uma glória a ser vivida. Por isso que eu falei sobre a graça, é um Deus que aceita quem somos, pela cruz, que resolve o que estamos vivendo hoje, e pela glória que nos aponta um futuro glorioso. Há um pastor chamado Eudine, que ele escreve o seguinte: o que os salmos estão nos ensinando é que toda oração verdadeira se tornará louvor. Qualquer oração, preste atenção, qualquer oração, não importa quão desesperada seja a sua origem, não importa quão raivosa e assustadora seja a experiência que ela atravessa, se tornará louvor. Nem sempre chega lá rapidamente, nem sempre chega lá facilmente. Na verdade, a viagem pode levar uma vida inteira, mas o fim é sempre louvor. Não apresse, não tente forçar. Pode levar anos, pode levar décadas, antes que certas orações cheguem aos aleluias do Salmo 150. Você pode glorificar o Senhor mais uma vez? Aleluia. Ei, não pare de orar, não pare de levar seus sentimentos, por piores que eles sejam, diante do Senhor. Os salmos de aleluia estão a caminho, amém, irmãos? Eles estão a caminho. Eu já posso ouvir um povo cantando aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O louvor do Senhor fica bem na Assembleia dos Santos. Louve ao Senhor todos os povos, e digam que Ele é santo. Salmos de aleluia vão brotar do nosso coração. Não apresse, passe por eles, por cada um deles. Leve seus sentimentos, até aqueles sentimentos de dúvida, que você tem vergonha de falar para a pessoa que mais te ama, mas não tenha vergonha de levá-los aos pés de Jesus. Jesus, eu estou com esse tamanho de ponto de interrogação diante da minha vida, mas eu aprendi que eu vou colocá-los todos diante do Senhor, porque um dia essa oração, por mais aflita que seja, chegará aos aleluias do final da minha vida. Mateus 5,4 fala, felizes os que choram, porque serão consolados. Salmo 56, versículo 8, conheces bem todas as minhas angústias, recolhestes minhas lágrimas num jarro, em teu livro registraste cada uma delas. Apocalipse 21, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia. Deus deu essa demonstração de que enxugará as nossas lágrimas. Você lembra de Jesus? Ele enxugou as lágrimas de um pai que tinha um filho lunático.
Você lembra quando Jesus enxugou as lágrimas de Jairo, quando clamava pela sua filha? Você lembra de Jesus quando enxugou as lágrimas de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? Você lembra quando Jesus enxugou as lágrimas da viúva de Naim? Você lembra quando após a ressurreição Ele enxugou as lágrimas de Pedro, que o havia negado? Você lembra que até hoje Ele enxuga lágrimas daqueles que nele creem? Jesus enxuga nossas lágrimas porque um dia Ele também já as derramou. As nossas lágrimas também podem ser as lágrimas de Deus. Se as lágrimas por algum motivo insistem em molhar o meu rosto, o seu rosto, deixe-as rolarem, pois a promessa final é essa: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Amém?